Meu Brasil inteiro, meus queridos amigos, meus queridos alunos e alunas profissionais que estão aqui iniciando esse curso com a gente depois de um dia de trabalho, muito obrigado pela presença de todos. Vocês estão aqui no ambiente IMADEC, um ambiente que tem conhecimento, mas acima de tudo é humano, é fraternal e tem essas relações próximas há muitos anos. O IMADEC é uma instituição de exclusividade de ensino jurídico e que agora também atua no online, com os grandes nomes do Brasil, como a gente pode ver aqui. Ó, tem uma aluna aqui da pós de previdenciários, bem-vinda, viu? Maria Alice. Isso. E aí, meus queridos amigos, meu nome é Kelson Castelo, sou diretor do Instituto IMADEC. Nosso querido amigo Marcos é professor. O professor Felipe entrou agora, seja bem-vindo. E quero dar boas-vindas a todos os professores, agradecer a confiança de estarmos aqui. E quero fazer uma troca aqui com a turma logo de início. Turma, me façam essa gentileza. Vamos digitar aqui no chat de qual cidade você está assistindo esse seminário, esse curso, esse bate-papo aqui com esses grandes professores. Vamos falar aqui para ele. Qual a cidade que você está falando? Júlia, Marco Antônio, Maria, Diego, Camaquã, Rio Grande do Sul, Bruna Martins, Eric, Ana Elvira, Itaituba, Pará. Cerveja de norte a sul, Recife, né, Kelson? de norte a sul. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Marquinho, passo a palavra para você e obrigado mais uma vez, amigo. Meu caro, eu que agradeço o convite para participar desse projeto, eu que agradeço a chance da gente estar aqui conversando e as pessoas se acostumando com esse ambiente de aprendizado. Nessa nova fase das vidas da gente, eu não vou nem falar de novo normal, vou partir do pressuposto que a nossa vida é um contínuo e a gente vai se adaptando e a gente não pode parar os nossos projetos, não pode parar os nossos planos, a gente tem que utilizar o que a tecnologia tem de melhor. Olha que exemplo legal que o Kelson fez quando pedi para vocês identificarem onde é que vocês estavam assistindo a gente. Eu estou aqui na minha casa em Maceió, vou colocar aqui na tela para dividir o espaço comigo minha amiga Luciana Brasileiro, que está em Recife, tá? A gente vai chamar aqui, vamos ver se cabe aqui, a professora Marília Xavier, que está lá em Curitiba, vizinho ao Ricardo Calderon, dá para os dois marcarem um cafezinho com as medidas de segurança necessárias, tá? E, Felipe, onde é que você anda, meu amigo? Você está no Rio, você está em Minas, onde é que você está? Seja bem-vindo aqui. Estou aqui em Nova Lima, aqui na Olha, região. Nova Lima. Então, vocês vejam só, a gente está conectando o Brasil inteiro nessa experiência para vocês entenderem qual é a ideia da pós. Tá? Então, a gente está aqui, tem uma conterrânea aí de vocês, Marília e Ricardo, ó, a Bruna está aí de Curitiba também. Meus amigos, vejam, qual é a proposta? Os cursos de pós-graduação normalmente acabam ficando cansativos, porque por conta da correria do dia a dia, a gente concentra as aulas, muitas vezes nas sextas-feiras, e a gente perde a noite da sexta-feira, a gente perde o sábado inteiro, tá certo? A gente abdica do tempo que a gente tem para as nossas famílias, a gente abdica do tempo que a gente tem para a gente fazer outras coisas, e esse formato que o IMADEC propôs para as pós-graduações, eu acho que tem uma vantagem absurda, que é você ter uma aula uma vez na semana, que é você poder se organizar para isso, vai entrar na sua rotina, tá certo? Dá tempo de você terminar o seu dia de trabalho, você se programar para a aula da pós-graduação. E eu sei que imprevistos acontecem, pode ser que você se atrase no escritório, pode ser que você fique preso no trânsito, pode ser que falte internet na sua casa no dia da aula. Isso não vai ser problema. Acho que quando vocês entraram na sala, vocês perceberam que a aula está gravando. E eu até brincava com os professores que hoje em dia o pavor da gente é dar aula e esquecer de colocar para gravar, tá certo? E prejudicar alguém. Aqui não tem esse problema, na hora que a gente acessa a sala, automaticamente vocês são admitidos e já começa a gravação. Então, vocês vão ter um período para poder assistir a aula que vocês eventualmente perderem no próprio sistema do IMADEC, ou, se você quiser rever um trecho da aula, também isso vai ser possível nessa metodologia que a gente está colocando. E pode rever de forma ilimitada. Ilimitada. Não existe uma limitação, como alguns cursos fazem. Você só pode rever 2, 3 vezes.
Não, você tem 30 dias para rever, quantas vezes você quiser. Perfeito. E o que é que acontece, Kelson? A chance que as pessoas têm nesse formato é poder conversar com professores que normalmente numa pós-presencial seria muito difícil. Seria difícil por conta de agenda, seria difícil por conta de deslocamento, tá? Às vezes, quando eu vou visitar Marília e Ricardo saindo do Nordeste, eu preciso separar um dia para eu chegar em Curitiba, um dia para eu ficar lá para dar aula e pelo menos mais metade de um dia para eu voltar para casa. Felipe também sabe muito bem o que é isso, e Luciano. Então, aqui a gente está, cada um no nosso canto, e não vai impedir que a gente converse com vocês, debate os assuntos. E, antes de começar esse papo com os professores, deixa eu chamar a atenção para 2 focos da pós-graduação. O primeiro foco é a proteção pessoal das pessoas que fazem parte de famílias. O foco número 2 é a questão patrimonial. Hoje, todos que estão aqui na sala são advogados. Todos militam na área de família. Tá? E, pessoal, por mais que as relações afetivas aproximem as pessoas, grande e considerável parte dos litígios acabam acontecendo por conta de aspectos patrimoniais do regime de bens, do início do relacionamento, do final do relacionamento, tá? Ou quando chega a hora de alguém e a gente vai discutir a sucessão e a transferência de bem para os herdeiros. Então, o foco da pós-graduação é justamente a gente preparar você para questões práticas. Como é que você prepara as pessoas para questões práticas? Você não se limita a repetir o que você viu na graduação, você verticaliza e aprofunda o assunto, você vai ter chance de, em vez de só ler outras pessoas, conhecer os autores dos livros que você vai ler. Aqui na sala, todos são autores de livros de família, autores festejados, com mais de uma edição de livros aqui, tratando dos mais diversos assuntos, vocês vão ter chance de perceber durante a noite. Marcos, vai ser sempre assim, com 5, 6 na sala? Não, vai ter momentos que a gente vai ter o professor dedicado a você durante toda a noite da semana. Mas nada impede que ele traga convidados, nada impede que ele chame outro colega da pós-graduação que tem uma posição complementar, ou, como eu prefiro, que tem uma posição diferente da dele, para que a gente possa fazer um debate na sala e a gente perceber que o tema ainda é controvertido. Tá? Qual é a ideia hoje? A gente não vai ter 4, 5 microaulas, a gente vai ter uma boa conversa aqui. Eu vou chamando os colegas, eles vão se apresentando, eles vão escolher um assunto que chama atenção a eles para abordar, mas eu vou pedir que os meus outros colegas que estão aqui na sala assistindo interajam, participam, que também façam observações a partir da fala inicial. Para a gente já começar, Kelson, tá? Em homenagem às meninas que estão aqui nos assistindo e às minhas queridas amigas Luciana e Marília, aí, a gente está se avizinhando do Dia Internacional da Mulher, eu queria trazer Lu para o papo, vou colocar a Lu aqui com destaque, tá? Agradecer, Lu, a tua disponibilidade de participar hoje conosco aqui. Para quem não conhece, a professora Luciana Brasileiro é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, tem um livro festejadíssimo que trata sobre famílias simultâneas e é uma advogada militante, tá? Hoje requisitada em todo o Brasil. Lu, seja muito bem-vinda. Deixa eu começar diferente. Em vez de você falar do livro, Lu, você hoje vive da advocacia e eu sei que você procurou se aperfeiçoar e se especializar antes de desempenhar o trabalho. Minha pergunta para você é o seguinte: como é que você vê a pós-graduação nesse contexto profissional? Foi importante para você? Conversa um pouquinho com o pessoal antes de você entrar no tema do livro. Obrigada, Marquito. Obrigada, gente. Boa noite a todas e a todos. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, dizendo que estou muito entusiasmada com esse curso, nesse formato, que realmente é um formato que traz essa possibilidade da gente falar várias línguas dentro desse Brasil, que é tão amplo, né, e trazer as experiências de cada lugar, né? Então, eu queria começar cumprimentando aqui todas e todos que estão aqui, mas especialmente o queridíssimo professor Marcos, o professor Kelson, os meus queridos amigos, professor Ricardo, Marília, professor Felipe, vocês que estão aqui no meu coração e na minha estante, né? São professores que eu leio, né? E queria cumprimentar também as alunas, os alunos, dizer que eu estou muito feliz, porque eu estou vendo aqui nas telinhas pessoas que estão sempre junto de mim, José Antônio, o famoso Bis, Sara, Júlia, que são meus conterrâneos, e dizer da minha alegria enorme da oportunidade da gente conversar, da gente dialogar um pouquinho sobre a importância da pós-graduação e sobre o tema do meu livro que eu escolhi para trazer aqui para problematizar, para lançar, né, como um ponto realmente para a gente discutir.
E dizer, Marquito, que quando você me apresentou, uma coisa que as pessoas, quando me pedem meu currículo, eu digo, olha, se você tiver que escolher uma coisa, coloca que eu sou advogada. Porque, de fato, assim, eu escolhi ser advogada. Eu realmente, eu trabalhei com o professor Silvio Neves Batista aqui em Recife, tive a honra de trabalhar com ele, e ele dizia, Luciana, tem um professor que advoga e tem um advogado que ensina, né? Você é uma advogada que ensina, porque você realmente é uma advogada nata, e para mim, realmente, assim, quando eu saí da graduação, meu primeiro eu terminei de assistir às aulas da graduação, já assistindo às aulas da pós-graduação, e foi uma coisa que agregou muito, porque não só o networking que a gente faz na pós-graduação, a gente sai daquele universo que a gente está ali da faculdade, que a gente está há 5 anos sempre conversando com as mesmas pessoas e dentro daquele mesmo mundo, né? E na pós-graduação a gente tem a oportunidade de conhecer outros profissionais, mas principalmente de tratar, e esse é um ponto que realmente eu gosto sempre de trabalhar em pós, de tratar de forma prática, né, problemas críticos do direito. E se tem um lugar onde tem problemas críticos no direito, o direito de família, o direito das sucessões, é o lugar perfeito para a gente realmente problematizar. Então, às vezes os alunos chegam para mim e dizem assim, professora, eu estou querendo sair da graduação e já fazer logo o mestrado, né? O que é que você acha? E eu sempre digo, olha, experimenta fazer uma pós-graduação, porque muitas vezes é na pós-graduação que você vai aprofundar de forma efetiva aquela disciplina que é a disciplina que você se identifica, né? Mas você também vai ter a oportunidade de se identificar com aqueles pontos críticos principais que vão ser tratados na pós. E eu acho o ambiente de pós muito rico justamente por isso, porque ele traz essa oportunidade da gente voltar, né, para os temas da graduação, mas voltar numa perspectiva completamente diferente da abordagem da pós, porque a gente vai exatamente fazer essa abordagem prática, né? E aí, quando você falou sobre essa possibilidade da gente trabalhar nessa pós a proteção pessoal e também as questões de ordem patrimonial, né, o tema que eu escolhi para problematizar aqui, que é o tema das famílias simultâneas, que eu sou suspeitíssima para falar dele, é um tema que toca tanto as questões de ordem pessoal quanto as questões de ordem patrimonial, né? A gente teve recentemente quentinho, né, o julgamento do tema 529, de repercussão geral no STF. Esse é um tema que eu sempre gosto de trabalhar em aula de pós, porque eu acho que esse é um tema que traz muitos debates, né, um tema que divide muitas vezes a opinião na sala, né? As perguntas que vêm para mim sempre são, certo, você está citando a proteção pessoal, né, da companheira ou do companheiro que vive numa relação simultânea, mas e a proteção do cônjuge que era casado, que foi enganado? E aí eu sempre acho muito rico o debate, e eu digo muito isso, assim, eu nunca saio igual de um debate das aulas da pós, porque sempre vem muito também da experiência profissional daqueles alunos. O aluno que está fazendo pós é o aluno que já está inserido também de alguma maneira no mercado, é aquele aluno que está atuando naquela mesma área que você atua, né? Então, esse tema das famílias simultâneas, ele é um tema que traz o debate, porque a gente sempre encontra, eu sempre encontro advogados que advogaram a favor do reconhecimento das famílias simultâneas e advogados que advogaram contra. E é muito positivo a gente trabalhar os argumentos, as experiências, as sentenças, né, as decisões que saíram nesse sentido. E esse tema é um tema que eu acho que, na verdade, ainda as pessoas, quando vieram falar comigo, olha, puxa, mas o STF não reconheceu os efeitos jurídicos para as famílias simultâneas, eu disse, olha, isso só aumenta o trabalho, na verdade. Porque o que a gente tinha antes era uma tendência de não reconhecimento dos efeitos jurídicos das famílias simultâneas no STJ, né? Tanto do ponto de vista pessoal e patrimonial, quanto do ponto de vista previdenciário, inclusive, porque ele é um tema que tem muitas camadas, né? E agora o nosso trabalho aumentou, porque agora a gente vai ter que repensar como é que a gente vai trabalhar essas questões,
porque a gente tem argumentos jurídicos para alguns reconhecimentos, inclusive, eu já tive notícia de pelo menos 2 decisões reconhecendo efeitos jurídicos patrimoniais a famílias simultâneas, mesmo depois da decisão do STF, né? Mas agora a gente vai sair de um espaço que existia antes, de uma construção doutrinária, de uma jurisprudência que vinha se sedimentando no sentido de dizer, olha, existem efeitos jurídicos possíveis, né? Da própria decisão do STF, que era um grande precedente, reconhecendo as uniões homoafetivas como entidades familiares implicitamente ao artigo 226 da Constituição Federal. Inclusive, a primeira vez que eu me deparei com esse caso de famílias simultâneas, né, a gente, quando foi nomear a ação, a gente pediu o reconhecimento, né, de união estável ou entidade familiar implícita ao artigo 226, equiparada à união estável, né, na época. E assim, a gente já tinha alguns precedentes importantes, inclusive um deles, quero até aqui fazer uma referência carinhosa, né, um desses precedentes é um julgado muito conhecido do desembargador Lourival Cerejo, né, do Maranhão, e o desembargador, eu acho que ele foi, inclusive, se não o primeiro, eu acredito que um dos primeiríssimos a reconhecer os efeitos jurídicos das famílias simultâneas no Brasil, partindo, né, da metodologia civil constitucional, partindo da regra que assegura a proteção da pessoa nessas relações familiares, partindo da ideia de que a gente não pode dar tratamento discriminatório para as entidades familiares quando elas preenchem ali aqueles requisitos, né, de afetividade, ostensibilidade, durabilidade. E então a gente agora está numa situação menos confortável, né, porque a gente agora vai ter que estudar como vamos sair da grande encruzilhada que foi o julgamento do tema 529, né? Como a gente vai encontrar, por exemplo, professor Felipe, uma saída para o direito sucessório, né? Como é que a gente vai conseguir construir uma saída que antes a gente encontrava ali na triação, né? Que era um precedente presentíssimo em todos os tribunais, aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é um tribunal bem vanguardista em matéria de direito de família. A gente já esse era um assunto que não gerava tantos dramas, porque quando a gente ia enfrentar o tema no judiciário propriamente dito, a gente já vinha com um precedente do próprio tribunal, então a gente já juntava a jurisprudência do próprio tribunal. E agora a gente vai ter que realmente tentar encontrar um mecanismo, acredito eu, não quero crer que o mecanismo vai ser de voltar a discutir sociedade de fato, não quero crer que a gente vai voltar a discutir, né, súmula 380, não quero crer que a gente vai voltar a discutir essa matéria do ponto de vista obrigacional, mas acredito eu que muitíssimo amparados, né, nas regras constitucionais que dizem respeito à proteção da pessoa, né? Inclusive... Lu, deixa eu perturbar. Perturba. Você pode concluir, então, que para aquele pessoal que assistiu o julgamento supremo e que acha que Sim. o assunto está resolvido porque tem um tema de repercussão geral, veja, os casos de pessoas morando simultaneamente ou tendo relacionamento continuam existindo. Eles não ficaram invisíveis e nem desapareceram. Esses Exato. problemas vão continuar chegando para a gente. E a pergunta é como é que a gente vai resolver isso, tá certo? E aí, veja, após não é só de família, após é de família e sucessões. Você, quando fez referência ao Felipe, você foi super feliz em relação a isso. A gente precisa imaginar essas circunstâncias. Lu, eu parei só para dizer o seguinte, você disse que estava feliz em dividir a sala com o pessoal que estava na sua prateleira. Eu fui buscar na minha prateleira o livro de vocês, tá certo? E aí, não está cabendo não tudo para eu mostrar aqui para vocês, mas para quem não conhece o trabalho da professora Luciana, esse aqui está velhinho já, é a primeira edição que eu guardo, porque está com a dedicatória carinhosa dela aqui, mas o livro aqui, ó, As Famílias Simultâneas e Seu Regime Jurídico, é um dos tópicos que ela vai trabalhar aqui, quando a gente estiver batendo um papo. Lu, me diga uma coisa, além do julgamento que houve no Supremo, ainda tem julgamento para vir? Tem. O que é que tem? Tem o tema 526, que para mim representa verdadeiramente o que são as famílias simultâneas de forma mais problemática, né? Porque o tema 529 eram 2 uniões estáveis simultâneas estabelecidas. O tema 526, que era de relatoria do ministro Fux, ele é um tema
que aborda uma união estável simultânea a um casamento. Então, ele trata do famoso concubinato, né, da famosa discussão do concubinato. E eu estou preocupadíssima, porque se o tema 529 foi tratado, né, dessa maneira, supervalorizando a monogamia, né, no sistema brasileiro, como se ela se aplicasse não só ao casamento, mas a todas as outras entidades familiares do ponto de vista da conjugalidade, eu não sei o que é que vem em relação ao 526. Mas, inclusive, eu quero até ressaltar que já existe projeto de lei. Após a decisão, já foi apresentado um projeto de lei, né, alterando o Código Civil para especificar a impossibilidade do reconhecimento das famílias simultâneas, como acontece, por exemplo, na Argentina. O Código Civil argentino ele veda expressamente, né, mas trazendo uma ressalva da possibilidade de partilha de bens quando houver prova do esforço comum. Então, meio que equiparando, né, as famílias simultâneas, me recuso a falar de sociedade de fato, mas talvez há um efeito muito próximo do que acontece no regime de separação obrigatória de bens. E aí, Lu, você falando, eu me lembrando do nosso mestre Zeno Veloso, sim, amigo pessoal do nosso querido Ricardo Calderon. Lu, como é que ficaram as famílias simultâneas no período de distanciamento agora? Tá? Imagine que as pessoas acham que o distanciamento social acabou com o problema, muito pelo contrário. Tá? Situações que estavam veladas agora estão explodindo, porque ficaram insustentáveis. E aí eu quero fazer referência, eu estava aqui procurando alguma coisa para mostrar. Vê só, por acaso esse livro aqui tem textos da Marília, do Ricardo, tá certo? Da Luciana. Felipe, você precisa entrar no livro aqui, eu não estou lhe achando aqui, mas eu sei que na próxima edição a gente vai ter que lhe chamar para o livro, para a gente poder completar. Pessoal, só esse assunto aqui, Covid, dava um após, para vocês terem uma ideia, tá certo? Esse assunto vai ter que ser tratado, Lu, de forma transversal. Mas, Lu, me diga uma coisa, das figuras que estão aqui na sala, antes da gente prosseguir, trazer Marília para o papo, tem uma pessoa que escreveu um trabalho no mestrado dele, chamado Princípio da Afetividade. Sim. Eu vou trazer ele aqui para a conversa e me diga uma coisa, como é que o livro do Ricardo Calderon lhe ajudou na construção do seu trabalho, da sua tese? Qual é a importância do trabalho do Ricardo para você? Aproveita que ele está aqui, faça a missa de corpo presente e não vou deixar ele falar, não. Depois você falar, eu passo a palavra para ele. Doutrina obrigatória, meus alunos sabem disso e ele sabe, porque eu ainda mando mensagem para ele, mando foto para ele dos meus alunos que mencionam o trabalho dele nas monografias, nos trabalhos de conclusão de curso. Ricardo Calderon, eu só chamo Calderon de Calderon, né? Calderon, ele realmente traz uma obra, assim, que para mim é doutrina obrigatória mesmo, porque eu acho que Calderon ele tratou do princípio da afetividade da maneira mais ampla e profunda possível, né? E essa afetividade, né, que a gente trabalha no direito de família, para além do gostar, para além do afeto, para além desse afeto que a gente constrói aqui entre os amigos, né, ela traz as responsabilidades. Então, a grande questão das famílias simultâneas, você fez uma referência belíssima ao querido Zeno, né, e ele me perguntou, ele me ligou, ele disse, brasileiro, e agora? Como é que vai ficar as famílias simultâneas diante da pandemia? Né? A gente encontra a resposta exatamente na responsabilidade que decorre da afetividade. As famílias simultâneas, elas não estão resumidas a encontros que são feitos de forma sistemática, mas escondida. As famílias simultâneas, a resposta para elas está exatamente na assunção de responsabilidades. Então, na assunção de uma dependência econômica, de um cuidado com a saúde, né, de um cuidado com os filhos, na criação desses filhos, ainda que remotamente, como a gente está fazendo aqui. Vamos trazer nosso amigo para a conversa, Lu? Agora eu já vou botar ele no fogo assim. Ricardo, afeto, afetividade, tá? Você escreveu o livro para dizer que é tudo uma coisa só ou a gente está lidando com coisas diferentes? Eu vou até sair da tela aqui depois que eu perguntei, agora é com você.
Olá, boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Marcos, pelo convite e a oportunidade. Lu, né? Obrigado pelas palavras. Sabe que a nossa admiração é recíproca. Também admiro muito o trabalho. Professora Marília, professor Felipe, Kelson. Vamos lá, pessoal. Então, o interessante é que a afetividade, nós somos todos aqui alunos do professor Paulo Lobo, né? Ele é um dos maiores fomentadores dessa leitura jurídica da afetividade, defendendo ela como um princípio. E o professor Paulo Lobo é um dos primeiros a dizer, olha, para mim, no momento contemporâneo, com as mudanças atuais, a afetividade está na estrutura da família, é um elemento central para você identificar uma família e também está na função da família, você ver as suas afetividades. Então, ele mostra a importância da afetividade e a partir do reconhecimento dela com a centralidade como fato jurídico, como elemento social, como vetor da realidade, a gente passa a fazer a leitura jurídica dela, sua entrada no direito, digamos, com esse formato de princípio, que é o que consolidou-se no Brasil, ou seja, a afetividade é um princípio do direito de família, isso está já sacramentado, aqui inclusive nas leituras do Supremo, do STJ. A partir disso, a gente tem diversas possibilidades de um melhor acertamento jurídico de algumas situações tensas, ou que o nosso sistema não traz uma resposta muito firme, expressa como essa, aí das famílias simultâneas, né, que a professora Luciana está bem comentando aqui com vocês, ou seja, o direito de família é rico em situações como essa, porque as mudanças estão sendo muito grandes, muito intensas, várias situações estão alterando a cada dia, surgindo na realidade, e o nosso Código Civil, efetivamente lá em 2002, ele já está até meio velhinho, mas ele sempre foi, desde a sua edição, meio Rubens Barrichello, assim, estava sempre um passo atrás já, desde a sua época da sua edição. Então, o nosso Rubens Barrichello está sempre atrás. E cabe daí ao operador do direito compensar isso, ser um Schumacher aqui no dia a dia da sua atividade profissional. E para isso, então, que efetivamente o princípio da afetividade pode muito ajudar, e para isso que a gente tem que estar estudando em pós, vocês também têm que estudar, porque muitas das soluções para o seu caso concreto, do teu escritório, da sua vida, da sua análise ali, você vai ter que beber, então, dessas lições aqui, efetivamente, como a professora Luciana tem na obra dela, que ela demonstra que não há óbice jurídico para esse reconhecimento dessa realidade fática existente no Brasil, dessas famílias simultâneas, enfim, e para você também poder perceber que a afetividade é um princípio, e a afetividade não é sentimento, não é amor. Essa provocação do professor Marcos aqui, justamente, ele procura demonstrar na minha obra isso, que não está tratando de amor, de afeto anímico, que seria escaparia dos filtros do direito. Não, é possível a gente ter um tratamento técnico, jurídico, da afetividade nos processos judiciais e na análise dos casos concretos, de maneira como nós fazemos com a boa-fé, para ficar em um resumo aqui, similar à boa-fé, que também tem uma certa subjetividade, mas o direito criou alguns critérios para trabalhar com ela no direito civil, nos contratos, boa-fé objetiva, objetivou e deu lá as suas balizas. Mutatis mutandis é o que nós fazemos com a afetividade aqui, né, tentando dar os contornos e as balizas técnicas para tratar com a afetividade objetiva também. Eu queria, Ricardo, já trazer você de volta, porque você teve um papel essencial lá para o IBDFAM na discussão do julgamento da multiparentalidade, tá? E aí a gente vai discutir já o vínculo biológico e o vínculo afetivo, tá? Mas já que a gente estava falando de famílias simultâneas, já que a gente estava falando de afeto, de dever de cuidado, tá? A pergunta é, quando é que deixa de ser algo informal? Quando é que passa a ser algo mais sério? Quando é que a gente passa a ter deveres em relação a isso? O pessoal aqui na sala que está namorando há 3, 4 anos, está enrolando alguém há 3, 4 anos e não sai dessa, tá? Está esperando terminar a pandemia para resolver alguma coisa, talvez valha a pena tomar conhecimento da obra da professora Marília sobre o contrato de namoro, tá? Ricardo, o que é que você acha? Vamos trazer Marília aqui para poder Marília dar um oi para o pessoal e começar a conversar. Marília, para no dia 12 eu comprar o livro do contrato de namoro, chamar para o jantar e levar o livro para chamar as pessoas para começar a discutir esse assunto, tá certo? Qual é a importância, Marília, hoje, tanto no aspecto pessoal como patrimonial, da gente discutir a necessidade de começar a contratualizar com mais carinho as relações de família e com mais atenção para isso? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marília. Muito obrigada, Marcos. Uma boa noite a todos aqui que estão nos ouvindo. Quero também fazer um cumprimento super especial aqui aos meus colegas de painel. Estou me sentindo muito feliz, muito homenageada aqui de ter, na verdade, a honra, né, de ladear aqui essa nossa fala aqui com a minha querida Luciana, com também
o nosso caríssimo Calderon, com o Felipe, né, que tem uma interlocução tão interessante com a história do direito de família, né, que eu sou uma grande admiradora também, né, com você, né, Marquito, que é o nosso grande realizador sempre, e com o Kelso aqui, que está promovendo, né, pelo IMADEC, todo esse nosso encontro, e, evidentemente, aqui, né, quero agradecer aqui a todos os colegas, né, que também estão nos assistindo, que estão nos prestigiando, e quero dizer, Marcos, que eu estou muito entusiasmada com essa pós-graduação. Eu realmente, assim, estou contando os dias, já estou ali bagunçando as coisas, confesso aqui, porque eu quero assistir praticamente aí, olha, todo o curso, né? Eu quero aqui ser uma professora / aluna, porque eu estou absolutamente extasiada com os temas. O curso de pós-graduação, ele é um curso muito importante, eu concordo com tudo que a Luciana disse, mas a gente precisa ser muito sinceros aqui. Infelizmente, muitos cursos de pós que estavam sendo ofertados, eles ainda eles não estavam atualizados. A gente olhava para o mercado e via, assim, com a devida vênia, que tinha quase que assim uma teia de aranha assim, envolvendo, porque eles reproduziam estruturas clássicas. E eu estou muito entusiasmada com essa pós-graduação, que é uma pós-graduação que está preocupada com problemas do nosso cotidiano. E eu sei que muitas vezes, para as pessoas que se formaram aqui no curso de Direito, que estavam muito entusiasmadas, o ingresso no mercado de trabalho não é que ele é difícil, é que ele é avassalador, ele é muito desafiador mesmo. Em especial, diria aqui, para quem está na advocacia. Então, é muito gostoso quando a gente já chega num momento da carreira que a gente lembra daquelas histórias, né, e dos nossos mentores, né, e até, assim, dos perrengues que a gente passou. Mas quem está passando, assim, por essa turbulência agora, realmente precisa ter uma preocupação muito grande em receber conhecimentos que, na verdade, né, além de promover uma verticalização, uma excelência teórica, eles vão, acima de tudo, dar respostas para aquele caso que você precisa dar um retorno para o cliente aquele dia, aquela hora. Que você não tenha medo de perder um caso, que você não tenha medo de receber um novo cliente porque você não sabe a resposta certa, né? E por que eu estou trazendo esse assunto? Né? Porque a pergunta que o Marcos faz, né, e um pouco aqui do que os colegas falaram, são temas que estão na pauta do dia. Eu tenho muito essa sensação que aquela ideia, né, me aproximando assim um pouco do Felipe, do direito civil, né, o direito que é voltado para o cidadão, ele realmente nunca vai sair de moda. Como foi dito, né, com o advento aqui lamentável, né, da pandemia, os conflitos eles só aumentaram. Então o mercado ele também está muito aquecido, né? A sociedade precisa mais do que nunca de nós, né? Se você está na advocacia, você precisa fazer o papel ali do violinista, muitas vezes do Titanic, que vai deixar, né, dar o mínimo de conforto, vai lá no hospital fazer um testamento para um cliente, né, se for o caso. E você tem que estar preparado para segurar essa onda, né? Se você, de repente, está nos gabinetes, meu Deus, você precisa dar respostas o mais rápido possível, você precisa dar despachos mais ágeis e seguros, porque uma decisão equivocada agora, ela vai ser revertida daqui a 2 anos e meio, 3. E eu sei que todo mundo que está aqui com a gente tem um desejo genuíno de contribuir para a sociedade, quer exercer a melhor prática. Só que, se vontade não falta, o que às vezes falta para a gente é ferramenta. E eu tenho certeza que esses temas que a gente estava falando de família, né, e sucessões que, na verdade, reproduzem o que a gente tem na vida em sociedade, desde que o homem nasce até, né, a morte, os efeitos até pós-morte, eles realmente, como eu mencionei, eles estão pulsantes. Então, a gente precisa cada vez mais ter profissionais capacitados para dar conta disso. Então, olha que legal, a gente está hoje aqui com pessoas do Brasil inteiro e a gente está falando de um nicho hoje que ele é praticamente inesgotável, né? Esses conflitos, eles realmente estão precisando de pessoas. Então, se você está nos assistindo agora, essa é uma mensagem que tem que chegar no seu coração, né? Será que você está se sentindo hoje à vontade? Né? Será que não seria importante você ter sessões aqui ao vivo e a cores para perguntar para a professora Luciana Brasileiro, olha, né, eu estou com uma questão aqui, e aí, professora?
né? Será que esse precedente se adequa à situação? Professor Calderon, o cliente chegou com essa demanda, e aí? Né? Qual é o caminho que eu não estou enxergando? Então, eu mais do que nunca, eu acho que a gente precisa valorizar muito essa possibilidade de interação, tá? Eu acho que isso é fundamental. E no que toca, né, as relações aí, que, enfim, tem a ver com as situações de namoro, eu acredito que também esse é, assim, nossa, não é questão de ser um nicho. Essa é uma necessidade, tá, que a sociedade brasileira hoje tem e que, infelizmente, nós não temos um número suficiente de profissionais habilitados. E eu gostaria muito que dessa turma saíssem pessoas que amanhã ou depois, quando eu recebesse um e-mail, né, e que, de repente, seja uma situação em outro estado, que eu não tenha braços para atender, que eu pudesse recomendar pessoas. Porque a verdade é que hoje, da forma que a lei brasileira ela está estipulada, Marcos, nós temos uma definição de união estável que é dada pelo artigo 1723, que é uma definição que ela é muito aberta, que ela é um tanto quanto dúctil. E aí cabe tudo e cabe nada. E aí nós temos um cenário, assim, uma zona de penumbra que acaba ficando muito perigosa. Então, hoje a união estável ela é entendida como uma união pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Pois é, mas o que é uma... né? Talvez o requisito da publicidade seja o mais fácil da gente pensar, né? O casal tem que ostentar isso, tem que estar reconhecido ali pela sociedade como um casal, não pode ser uma relação secreta, íntima. A continuidade, né, e até a duração, por mais que a lei não coloque, e até me parece adequado isso, não coloque um lapso definido, me parece que esses também são pontos que a gente consegue bem aquilatar, né? Porém, esse requisito objetivo de constituir família, ele é muito complexo. Porque olha só o que a gente ouviu o professor Calderon, a professora Luciana falando agora há pouco. Né? Se a gente defende hoje que a família é plural, o que é o objetivo de constituir família, se afinal as famílias são tão diferentes? Difícil isso, né? Então, você vai se deparar com muitas situações no caso concreto que até talvez o casal discorde. Um, na sua percepção, poderia estar vivendo uma união estável, e o outro poderia estar numa relação que era um namoro. O STJ já consagrou o termo namoro qualificado. O que seria o namoro qualificado? Seria um namoro que não é simplesmente ali um namoro que você conheceu a pessoa ontem, que só vai no cinema. Não. É um namoro que ele é mais longo, ele é contínuo, ele é duradouro, mas que as pessoas não têm intenção de transformar aquele relacionamento afetivo em casal, né? Num casamento futuro ou numa união estável. Eles não querem isso. E é muito interessante dizer para vocês que a maior demanda hoje que a gente tem não são dos jovens, são das pessoas que estão lá naquela estatística bem simbólica do IBGE, que se divorciaram e que querem ter liberdade para se relacionar, mas já constituíram um patrimônio, já têm filhos e não querem ter um relacionamento afetivo e jurídico hoje que envolva a transmissão patrimonial. Daí você me pergunta, tá, mas então por que eles não fazem simplesmente ali uma união estável e adotam um regime de bens de separação absoluta? Porque, primeiro que para alguns isso também não vai ser totalmente, não vai garantir uma total, digamos assim, ausência de compartilhamento do patrimônio, até porque a gente sabe que o regime de bens não se confunde com a questão de pensão alimentícia, por exemplo, outros direitos, como o direito real de habitação e tudo mais. E segundo lugar, porque no plano sucessório, e eu acho que essa é uma das grandes pegadinhas, né, dessa advocacia, é porque a população brasileira, ela acha, e ela não está errada, porque ela não tem obrigação de saber isso de forma técnica, ela acha que o regime de bens em vida também se traduz e se aplica no momento da morte. Então, eu tenho certeza que todos os meus parceiros que estão aqui, né, e muitos do que estão ouvindo aqui, já passaram por isso, de receber lá um cliente que quase infartou, a cliente infartou na sua frente quase, quando você explicou, mas não é porque casou aqui, ou teve uma união estável pela separação, né, que não tem herança. Então, por que eu estou muito entusiasmada? Porque eu acredito que mais profissionais precisam levar esse conhecimento para mais pessoas, para mais clientes, para que a advocacia ela possa operar essa revolução
e eu acho que a pós é muito sobre isso, né, Marcos? De ter profissionais capacitados para resolver questões patrimoniais e sucessórias, e em especial de forma preventiva. E o contrato de namoro, ele entra nesse sentido, né? Ter um contrato já preventivo, você pode até colocar, né, gente? Sempre digo isso. Contrato de namoro, ele não é fraudulento, né? Ele tem que ser vivido, aquela relação tem que ser vivida daquela forma. Mas se as partes forem para uma união estável, como esse início também é muito dúctil, é muito controverso, eu até vi um post aqui, recentemente até que me mandaram, que eu achei assim, autoridades às vezes do Instagram, que não são como os meus colegas aqui, né? Que tem 20 anos, 30 anos de pesquisa, que fizeram mestrado, que fizeram doutorado, que 30 anos só o Caldeirão aqui, viu? Não, 30 anos não. Que assim, ó, realmente suaram a camisa, né? Até estou me referindo, Marcos, não a eles, mas ao nosso corpo docente, isso. E que são pessoas que sabem do que estão falando. Mas eu vi recentemente um post que dizia assim, não, você faz um contrato de namoro e depois você faz um aditamento. Amadores. Por isso que você tem que ter aula com os especialistas. Porque no seu contrato de namoro, você já tem que botar a cláusula de que se essa relação se transmutar numa união estável, porque afinal a união estável é uma união fática, qual vai ser o regime de bens adotado? E você já vai colocar tudo o que o casal ali quer. Então, são coisas assim, sabe, Marcos, que eu acredito que a gente tem que vir para a sala de aula para debater e muitas vezes dar o pulo do gato, sabe? Porque isso nenhum livro entrega. Isso realmente é nesse debate, é nesse diálogo. E eu sou, hoje, enfim, eu tenho uma rotina muito atribulada e eu preciso escolher muito os convites que eu digo sim, porque infelizmente eu não consigo atender todos. E esse foi um convite que eu disse sim, com muita alegria, porque eu adoro interagir com os alunos e eu aprendo 1000 vezes mais do que eu ensino. Essa é uma certeza que eu tenho. Porque a riqueza dos casos que os alunos trazem, né? A Maria Alice até escreveu isso, né? Que da pós de previdenciário, a riqueza, imagina, a gente tem alunos do Brasil inteiro aqui no IMADEC contando situações, clientes que procuraram, casos que chegaram no gabinete. E isso é de uma riqueza muito grande, porque talvez essa seja a parte mais bonita, né, do direito de família e sucessões, que é essa permanente transformação deles, né? Então, acho que é um pouco dessa forma que eu penso, Marcos. Eu vou puxar o Felipe aqui para a nossa conversa, mas eu já quero deixar aqui uma pergunta para você, tá certo? E veja, eu fico com pena do meu amigo Caldeirão, um homem solteiro, trancado em casa, nessa pandemia de distanciamento, nada de boate mais, barzinho, nem pensar num negócio desse. Mas ele foi se virar, ele foi para a rede social, ele começou a conversar com a pessoa, tá certo? Marília, você não vai responder agora. Qual é o momento de pensar em formalizar, de fazer alguma coisa na linha do contrato de namoro? Para o pessoal que está assistindo a gente aqui, quais são os pontos a considerar, tá certo? Pode ser que o professor Caldeirão depois telefone para você para repensar a situação que ele está atual, entendeu? Eu estou provocando já aqui, daqui a pouco ele tem chance de direito de resposta, mas eu vou puxar o Felipe aqui para a nossa conversa. Eu queria, ainda com Marília aqui, acho que Marília vai concordar comigo, que muitos dos problemas das sucessões, Felipe, são problemas porque as pessoas não planejaram direito a sua vida em vida, tá? Ou não perceberam que, às vezes, ajustes em vida são tratados diferentes para depois da morte, tá? E você ter uma consulta com um advogado, como as pessoas têm com o médico, né, Marília? A pessoa vai casar e procura um médico para fazer exames pré-nupciais, para ver se está tudo bem para casar. Mas ninguém lembra de procurar um advogado para dizer o seguinte, olha, é o meu segundo relacionamento, é o meu terceiro relacionamento, e eu queria conversar com você aqui para saber como é que eu devo proceder, como é que eu vou me resguardar, tá? E Caldeirão, eu limpei sua barra, viu? Porque eu podia falar da questão da terceira idade das meninas de 70 e poucos anos que estão procurando rapazes assim de 40 e poucos, tá? Como você, para ter um relacionamento sério. Eu nem entrei nesse assunto ainda, tá? Marília, daqui a pouco você volta para falar do momento adequado do contrato de namoro, sei que isso existe, mas eu quero saber aqui do nosso amigo Felipe o seguinte. Felipe, qual é a importância hoje de se preparar para trabalhar o direito das sucessões? Como é que você vê esse mercado, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Maravilha, Marcos. Eu estou muito feliz de participar dessa aula de hoje, né, e de participar do corpo docente dessa pós-graduação maravilhosa. Te agradeço imensamente o convite, do professor Kelson também,
e cumprimento todos os meus maravilhosos colegas, né, que estão aqui. Eu acho que eu vou sair daqui até com dor de cabeça, de tanto que eu estou concordando, porque, de fato, são ideias sensacionais, ideias que são muito importantes, né? Veja você, Marcos, por exemplo, que quando eu fiz sessões na UFMG, a gente fazia sessões antes de fazer direitos reais, fazia direito de família. A gente tinha uma aula só por semana. É impossível aprender sessões, né? Não tem a menor possibilidade de você aprender uma matéria dessa complexidade nesse momento do curso e com essa carga horária. E hoje o direito das sessões, eu acho que vive um momento muito peculiar, porque o direito de família conseguiu dar passos muito largos nos últimos tempos, né? Tudo bem que é nos últimos tempos mesmo, né? Eu ainda estava pensando antes da gente começar, que faz agora em 2021 só 10 anos da decisão do STF que reconheceu as famílias homoafetivas, né, Luciana? Se a gente for parar para pensar, é muito pouco tempo. Eu me formei em 2009, eu já vivia em união estável, mas infelizmente quando eu me formei e me inscrevi nos quadros da OAB, o meu relacionamento ainda não era reconhecido pelo direito, né? Eu não era visto como vivendo uma família, isso só veio em 2011. Então isso é triste por um lado, mas por outro lado é bom a gente ver que o direito de família conseguiu avançar. As questões pessoais têm avançado muito mais. Agora, as questões patrimoniais acabaram ficando relegadas. E o direito das sucessões ainda sofreu um problema muito grande, que foi com a entrada em vigor do Código de 2002. Né? Como a Marília mencionou, eu sou um apaixonado por isso da história, um tanto porque eu gosto mesmo do passado, mas no caso da história do direito em especial, é pela busca de respostas. Eu acho tão estranho, às vezes, ver uma norma, né? A Luciana, por exemplo, mencionou a questão da monogamia, né, Luciana? Como que é difícil a gente discutir a família simultânea, porque a gente precisa ultrapassar a barreira da monogamia, e como que você tem ali uma questão que é muito mais histórica, né? Como que você pode, à luz da Constituição de 88, dizer, olha, você é família, você não é. Eu estou te discriminando, e eu estou te discriminando por quê? Porque é um modelo diferente de relacionamento. Mas tem essa coisa histórica muito forte. Então, muitas vezes eu fui buscar lá na história alguma explicação. E o que a gente percebe hoje no direito das sucessões são, acho que, 2 problemas principais. Aliás, 3, eu diria. A quantidade muito grande de regras antigas, muitas delas que vieram ainda do direito romano, vieram do direito filipino, português, e que se mantém até hoje. 2, problemas advindos das regras mal feitas do Código de 2002, porque o Código de 2002 ele conseguiu ser tão infeliz em matéria de sucessões, né, que ele tentou dar uma atualizada na matéria, que realmente estava precisando, né, tirar a teia de aranha, porque tinha coisa ali que estava igualzinho, né, num passado muito remoto, você voltava lá nas novelas do Imperador Justiniano, estava igual, né, então o Código de 2002 tentou dar uma atualizada, mas fez isso de uma maneira tão mal feita, né, que causou muito mais problemas do que resolveu. E ainda tivemos esse problema aí dos ajustes familiares, da maneira como o arranjo social mudou nesses últimos tempos, né? Por exemplo, com a questão da união estável, que vai necessariamente ter um impacto sucessório, e a gente acabou ficando sem respostas seguras para isso, né? Então, hoje, o direito das sucessões é um caos. É por isso que hoje eu posso me dedicar na minha advocacia ao planejamento patrimonial, porque, na verdade, não faltam clientes, não faltam pessoas que precisam de auxílio, e a gente está conseguindo cada vez mais convencer as pessoas dessa necessidade, né? A Marília tocou nessa questão fundamental, né? Eu sempre falo muito da Marília em todas as minhas aulas, eventos, etc., por conta da questão do contrato de namoro, né? Porque hoje você vive um relacionamento, você não se preocupa em se casar, você quer ter uma liberdade maior, só que um dia alguém vai e te conta que esse seu relacionamento que você considerava, que talvez fosse só um namoro, esse relacionamento poderá ser considerado uma união estável, e aí depois você descobre que aplica-se então ao seu relacionamento o regime da comunhão parcial, porque você não fez a escolha por outro, por escrito, né? E depois você vai descobrir quais são os impactos sucessórios de você ter vivido um relacionamento em união estável, de você ter vivido sob o regime da comunhão parcial. Muitas vezes, quando a gente... Aliás, eu falei disso, Marcos, na aula de sexta-feira passada, né, numa disciplina de planejamento patrimonial que eu estou oferecendo como eletiva lá no IBMEC, e aí uma aluna me falou, mas professor, você está sendo muito exagerado, não tem essa coisa toda de quem namora de se preocupar com o casamento, não. Eu disse para ele, olha, quando a gente pensa no fim do relacionamento em vida, talvez você não esteja tão preocupado assim, né? Mas a pandemia está aí para mostrar para a gente, sem sombra de dúvidas, aquilo que todo professor de sucessões fala: tão certa é a morte quanto incerta é a hora, a gente nunca sabe quando vai morrer. Então, imagina se de repente você morre
e a sua namorada vai pleitear um reconhecimento de união estável e, de repente, ela vai, então, dividir a sua herança com seus pais. Isso vai impactar todo um patrimônio familiar que seus pais construíram, às vezes até por meio de uma holding familiar, ou seja, são questões tão complexas, né? E a gente precisa pensar nelas. Você não pode simplesmente pensar, é exagero eu me preocupar se o meu relacionamento é namoro ou união estável, é mais exagero ainda eu já pensar na minha morte para saber o que vai acontecer, quem vai receber a minha herança, porque na hora H as coisas acontecem, e muitas vezes, se elas já tiverem acontecido, a solução vai ser muito ruim ou até vai ser impossível. Então, a gente precisa muito estimular essa cultura de planejamento para tentar resolver preventivamente a maior quantidade possível de problemas que a gente puder resolver. E se, por um lado, a gente tem uma crise tão grande, né, por conta das regras que não se amoldam à nossa sociedade atual, por conta de regras antigas que a gente nem sabe mais explicar direito por que elas ainda existem, né, por conta de regras mal feitas da nova legislação, por outro lado, a gente tem uma quantidade de ferramentas enorme que a gente pode explorar e que realmente ajuda muito a solucionar e a prevenir esses problemas. A gente só precisa conhecê-los. E eu acho que essa pós-graduação tem exatamente esse objetivo, né, de habilitar os profissionais para que eles possam fazer essa diferença, que eles possam usar essas ferramentas, as que estão disponíveis, são muitas, para conseguir resolver, prevenir, solucionar vários dos problemas com os quais a gente vai se deparar na prática. Meu caro Felipe, eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: falar de sucessões não é falar só de morte. É falar da vida de quem vai ficar aqui e da encrenca que o finado vai deixar para os outros resolverem, tá? Eu quero continuar esse papo com você. Agora vou te pedir um favor. Dá uma olhadinha no teu microfone. Ficou um ruído para mim grande aí. E para a gente ouvir você perfeitamente, se você puder dar uma checada e ver o que está acontecendo, eu vou puxar aqui para a conversa nosso amigo Ricardo. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vou trazer o Ricardo para cá para ele exercer o direito de resposta. Afinal, Felipe, de qualquer maneira, eu estava provocando ele aqui, tá certo? Mas só porque o Ricardo é um amigo querido, eu sei que ele não vai se incomodar sobre as provocações. Ricardo, dentro do universo se a gente fosse fazer uma agenda para o direito de família e sucessões, e a gente fosse olhar o texto do Código e ver o ponto que a gente está vivendo no desenvolvimento da sociedade, talvez o Código, como você bem colocou, esteja umas 2 ou 3 voltas atrás do que a gente estava precisando em matéria de relacionamento pessoal. O que acabou acontecendo é que a gente depositou no Supremo Tribunal Federal a esperança de resolver alguns problemas que normalmente seriam resolvidos pelo Poder Legislativo e pela dificuldade de você discutir matérias relacionadas à família e sucessões no Legislativo. Os problemas chegam no judiciário, as pessoas não podem ficar sem decisão, o juiz é obrigado a decidir, e com a sistemática, a partir, sobretudo, do Código de 2015, o Código de Processo, a gente passou a ter com muito mais frequência decisões em série de recursos repetitivos ou com efeitos vinculantes. Resumo da história, eu queria trazer aqui para a Baila, queria que você conversasse um pouquinho com nossos amigos que estão nos assistindo sobre a questão da multiparentalidade. Como é que você enxerga isso, meu amigo? Tá? Qual é a situação atual da multiparentalidade para você? Então, Marco, como você bem destacou ali, a gente tem um fenômeno interessante no Brasil, né? Porque o nosso código, apesar dele não ser tão contemporâneo e não trazer expressamente a regulação dessas novas situações, dessas situações contemporâneas, pós-modernas, atuais, ele trouxe alguns ferramentais que, lidos a partir da nossa Constituição, permitiram que a gente construísse umas soluções interessantes via uma interpretação dos nossos tribunais superiores. Costumo dizer em sala que o nosso direito de família hoje ele é quase jurisprudencial. Ele é eminentemente jurisprudencial. Se você abre o código para entender o direito de família, você vai ter muita dificuldade só. Então, aquilo que aprendi com os nossos professores lá atrás, o código tem que estar... Se você ler um código seco, você está perdido. Eu costumo brincar em sala que se um OVNI chega aqui e fala como que é o direito de família do Brasil, se o professor Felipe Quintela entrega o Código Civil para ele e lê ali, o OVNI não vai entender adequadamente, o OVNI não vai achar ali as uniões afetivas, como ele falou. O livro do Felipe já está maior do que o Código Civil, viu? Eu estou olhando aqui, a situação aqui está... Exatamente, porque a construção ela é doutrinária, jurisprudencial. Nesta bem bolada que a gente vem ressignificando os dispositivos do nosso código. A multiparentalidade é um outro dado desse, além da separação sucessória entre cônjuges e companheiros. Enfim, são vários elementos. Vou falar aqui da multiparentalidade e, de certo modo, até pouco tempo ali o Supremo vinha dando algumas decisões interessantes de direito de família, vinha trazendo alguns avanços. Tanto que o nosso direito de família é visto como vanguarda mundial em muitos pontos. Ainda, né, que
um herói meio errante, assim, um Macunaíma atual, mas, enfim, ele a gente dá uns passos aí antes até que outros países, como exatamente na questão da multiparentalidade. Enquanto muitos deles estão aí ingênuos, discutindo a multiparentalidade nos seus congressos, ali para o projeto de lei, a gente aqui já conseguiu, de certo modo, o reconhecimento via uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, como você bem colocou, Marcos, né, com essa repercussão geral que ser feito vinculante para todo o país e essa carga obrigatória, então, desse comando legal, que legal não jurisprudencial, mas que tem quase que uma faceta legal aí, como na eficácia, e que permite, então, esse reconhecimento, né, dessa, vamos dizer assim, dessa multiparentalidade. O Supremo foi expresso. O que é que vale mais, Ricardo? O que é que vale mais? O vínculo biológico ou o vínculo afetivo? Vamos provocar, vamos fazer um pinga-fogo aqui, tá certo? É interessante que estava, inclusive, no acórdão prévio que reconheceu a repercussão geral, foi, né, a decisão prévia do ministro Luiz Fux, que submeteu ao plenário virtual, dizendo, olha, eu quero analisar a matemática de repercussão geral, a prevalência da paternidade socioafetiva sobre biológica. A leitura inicial e o debate inicial e até existia lá, digamos assim, uns 3, 4 anos atrás, havia um debate na jurisprudência, na doutrina, qual prevalece mais, né? Qual vale mais, a biológica sobre a afetiva, ou alguns diziam, não, a socioafetiva está valendo mais que a biológica. Existia essa tensão, de certo modo, em muitos julgados, em muitas situações, e o STJ meio que também fomentava isso com a sua leitura da época. Muito bem, o que a gente defendeu com o IBDFAN, e até o IBDFAN foi amigos cujo, eu tive a honra de participar da construção da defesa do IBDFAN, até fazer essa noção oral, nesse caso da repercussão geral 622, o nome do IBDFAN lá no julgado, e era uma preocupação nossa, muito forte, era justamente dizer que não há uma prevalência a priorística, em tese, de uma sobre a outra. Não há. A Constituição, ela alberga e agasalha todas as espécies de filiação, o princípio da igualdade na filiação, que todos os filhos são iguais, vedadas quaisquer discriminações, tem que ser lido atualmente no sentido de que não se pode hierarquizar o filho biológico, o afetivo, o adotivo, o de reprodução assistida, etc. Então, o que o IBDFAN defendeu é que não há, em tese, de maneira a priorística, uma hierarquia de uma sobre a outra. Mas, em cada caso concreto, pode sim prevalecer, de acordo com aquela riqueza dos detalhes, fatos que cada situação tem. Pode ser que, numa dada situação, o juiz tenha que declarar que prevalece, nesse caso, só o vínculo biológico. É muito comum, em situações hoje, o vínculo biológico é suficiente para declarar uma filiação por si só. Em outros casos, só o vínculo socioafetivo, enfim, está sendo muito comentado aí desse recentemente, etc. Em alguns casos, 2, essa é a novidade. Em alguns casos, pode ficar os 2. Nós temos 3 opções aí no nosso cardápio de soluções jurídicas, agora tem uma opção a mais, nosso cardápio está mais variado. Então, em cada caso concreto, pode prevalecer. Mas deixa eu pegar esse ponto aí para a gente trazer o Felipe aqui para a conversa e depois nossas amigas. Felipe, você vai entrar aqui na conversa para você ouvir essa parte. Vê só. Ricardo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a partir da decisão do Supremo, que se admite com repercussão geral multiparentalidade, eu tenho uma situação de uma pessoa que tem no seu registro de nascimento 2 mães, tá? Uma biológica, uma afetiva e um pai. Tá? Aí a questão é o seguinte, essa pessoa morre, não tem sucessores descendentes, não tem filhos, não tinha nenhum relacionamento, tá? E a gente vai concentrar a distribuição da herança na linha dos ascendentes. Mas agora eu tenho uma mãe, 2 mães, e eu tenho um pai. E aí, a gente está aqui conversando com o Ricardo sobre direito de família, multiparentalidade, e de repente eu trago o Felipe para a história para perguntar ao Felipe o seguinte: Felipe, a pessoa deixou 120 mil reais de patrimônio, tem 2 mães e um pai. Eu divido 60 para o pai e 60 para as 2 mães, cada uma fica com 30, ou cada um leva 40, meu amigo? Qual é a sua opinião? Marcos, eu tentei mexer aqui na conexão do microfone, será que melhorou? É um pouco melhor, a gente está lhe ouvindo, vamos em frente. Se piorar, eu te aviso. Ok, perfeito. Mas esse é um debate importantíssimo do momento e é uma pena que a gente não tem até hoje conseguido resolver pela via mais adequada, que eu diria que é a via da mudança legislativa, né? A regra do Código Civil pode ser interpretada teleologicamente ou literalmente. Eu não tenho muita dúvida, Marcos, de que ela deveria ser interpretada teleologicamente. Ou seja, eu devo considerar que a divisão da herança entre os ascendentes vai ser feita considerando cada ascendente de primeiro grau daquela pessoa.
Quando o código pensa literalmente em dividir por 2 ou dividir, na verdade, quando você tem o ascendente em conjunto com o cônjuge, o código vai dizer que você vai dividir por 2 ou vai dividir por 3. E quando o código simplesmente diz que você vai dividir em linha materna e linha paterna, quando você divide só entre os ascendentes sem cônjuge, a ideia não pode ser simplesmente baseada na literalidade de materno, paterno, mãe e pai. Apesar de que quem defende esse entendimento é um amigo queridíssimo meu, que eu imagino que seja seu também, que é o Luiz Paulo Vieira de Carvalho, né? Eu digo para ele, Luiz Paulo, eu odeio discordar de você, mas aqui eu tenho que discordar, porque não pode ser isso o que mais importa. O código diz que divide entre linha materna e paterna, porque quando ele foi escrito, era isso que acontecia, não tinha jeito de ser diferente, né? Depois, e quando manda agora o código de 2002 dividir com o cônjuge, ele pensa em dividir por 2 ou por 3, porque essa é a quantidade de pessoas que vai ter, ou que tinha naquela época, né? Que tinha na possibilidade daquela época. Se isso agora mudou, então você tem que considerar, olha, se eram 2 pais e uma mãe, se era uma mãe, 2 pais, isso não faz diferença, mas eram 3 ascendentes de primeiro grau. Então, você vai dividir por quantas linhas? Ora, são 3 famílias diferentes que levaram até aquela pessoa. A ideia da linha é essa, né? De onde eu vim, né? Quantas famílias estão por trás da minha origem, seja biologicamente, seja socioafetivamente. Então, se são 3, vou dividir por 3. Eu estou convicto disso. Acho que a mais adequada interpretação é a teleológica. Mas, no entanto, a gente sabe, né, que o nosso querido Luiz Paulo defende uma interpretação literal, mandou dividir em linha materna e paterna, ele acha que tem que dividir assim, e depois divide por cabeça em quem está naquela linha. Mas veja, meu amigo, esse é um exemplo bem interessante para as pessoas começarem a refletir sobre o que a Luciana começou falando. Eu provoquei Ricardo para perguntar a ele qual era o vínculo que prevalecia, se era o biológico ou afetivo. E ele coloca para a gente que a gente tem aí um cardápio de opções, dependendo do caso concreto, mas que o cerne da decisão é entender que se admite mais de um pai, mais de uma mãe. E a gente nem entrou aqui nos detalhes, Ricardo, das resoluções do CNJ, da liberdade do CNJ de poder ou não fazer as resoluções com o tamanho que ele fez. Aí eu saio do livro de família, venho para o livro das sucessões, e Felipe está dizendo o seguinte, olha, o ideal era ter uma lei. Porque o Supremo tratou daquele caso específico, e aquele caso específico não vai resolver todos os problemas que a gente tem em relação à multiparentalidade e os efeitos nas sucessões. Mas aí, Felipe, aquele cara que não era casado, que não tinha união estável, ele tinha uma namorada, tá certo? E aí ele não fez o contrato. Aí eu estou trazendo Marília para a situação, para as pessoas entenderem que quando ela fala da necessidade, da oportunidade de você pensar no contrato de namoro, tá? Levando em consideração, por exemplo, casos como esse. Agora, Luciana, o cidadão não tinha uma namorada, ele tinha 3, Luciana, tá certo? E agora, já que elas descobriram que ele nunca casou, que ele não tinha filhos e que os pais estão discutindo o assunto, será que a gente tem famílias simultâneas? Pessoal, acho que essa é uma característica da pós. Os assuntos vão se sobrepondo, tá certo? E um vai gerar consequência na aula que você vai ter, ou teve na aula anterior, ou vai ter na aula que vem depois, tá? Então, quando a gente pega e começa a perceber o que a gente está discutindo aqui, e a gente abre o livro do Código Civil, como o Felipe bem colocou para a gente aqui, você não vai achar a resposta. Tá? Então, a gente precisa hoje ter um profissional que ele tem que estar preparado para quando chegar a pessoa no escritório dele dizer assim, e aí, doutor Ricardo, posso casar? Ou, e aí, doutora Marília, o que é que a minha ex vai ficar de patrimônio? Doutor Felipe, o meu companheiro morreu, e os filhos que ele tinha no primeiro relacionamento estão dizendo que eu não tenho direito a nada, o que é que vai acontecer? Raramente a resposta vai ser binária, ou sim ou não. A gente vai ter aí uma série de variáveis que a gente vai precisar analisar. E é isso, pessoal, que faz a diferença, por exemplo, do livro de Família e Sucessões para o livro, o direito tributário. Talvez a gente tenha daqui a uns anos um robô substituindo magistrados e advogados em várias demandas tributárias, mas vai ser difícil arrumar um robô para discutir temas afetos ao direito de família. Vai demorar para chegar essa inteligência artificial na vida da gente. E olhe que se a gente tivesse aqui a nossa colega Paula Moura na sala, eu ia discutir questões envolvendo reprodução assistida, tá certo? E porque nessa conversa todinha, podia ser que o cara tivesse deixado algum embrião congelado. E aí a gente teria ainda mais um problema no caso que eu coloquei para vocês aqui na sala. Meus amigos, para cada um que falou aqui, eu fui deixando provocações, tá certo? Então, eu vou propor a vocês o seguinte, a gente faz uma segunda rodada, tá? Para cada um responder uma pergunta específica.
A minha ideia é que a gente também não canse as pessoas que estão nos assistindo, que a gente tem aí mais 20 minutinhos pela frente. Eu vou considerar aí 5 minutinhos para cada um de vocês, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu faço uma pergunta para você, vou pedir que você me responda e já aproveite para se despedir, tá? Oi? Quero fazer uma pergunta para o Felipe também. Faz logo agora, aproveite. Vá, manda a pergunta para o Felipe. Vou bagunçar aqui já. Felipe, bagunça aí. A pergunta é o seguinte: vamos dizer que mude a lei, já que o pessoal de sucessões gosta muito de lei, como o senhor Luiz Paulo, meu grande amigo, falei com ele hoje até. Vamos dizer que mude a lei, etc. Faria sentido hoje, 2021, no Brasil, a gente reorganizar essas linhas aí, mas falar em linha paterna e linha materna, depois da decisão de 2011, da União Afetiva que você falou, e depois da decisão recente do Supremo, aí, 2 anos atrás, do trans? Quer dizer, faz sentido ainda? Eu quero te ouvir ali. E aí, quando o cara é trans, a pessoa trans muda de linha, daí sai da linha para cá. Enfim, faz sentido falar em linha paterna ainda hoje? Bela pergunta, Ricardo. E aí, Felipe? Pois é, assim, Ainda bem que não foi para mim a pergunta. O microfone, eu estou preocupado com isso, né? Mas a sua pergunta é ótima, Ricardo. O mal da sua pergunta é que ela me faz discordar do Luiz Paulo. E isso me dói demais. Porque o Luiz Paulo tem toda a razão quando ele diz que a gente precisa de segurança no direito das sucessões. Porque é uma matéria de fazer conta, é dividir patrimônio. A gente tem que saber se divide por 2 ou divide por 3. Quando ele diz tem que ser linha materna e linha paterna, é porque é o que está escrito no artigo 1837. Não é que ele concorde exatamente com isso, mas ele quer que se aplique a regra que está na lei, porque isso traz segurança. No entanto, Ricardo, eu não tenho a menor dúvida de que essa referência à linha materna e linha paterna só está ali porque esses textos são velhos, né? Na minha pesquisa de doutorado, basicamente o que eu fiz foi fuçar o Código Civil de 1916 para ver de onde veio cada uma das regras que estava lá, para ver o que, principalmente, que tinha vindo do projeto Felício dos Santos, que era ainda da década de 1870, fim da década de 1870. E quanta coisa que eu não vi que está no Código de 16, que está até hoje no de 2002, e que veio daquela época. Ali falou em linha materna e linha paterna porque era a realidade da época, não era, na verdade, uma regra que queria tratar do homem e da mulher, mas era porque todo mundo vem de um pai e uma mãe biológicos, né? Agora, hoje, na realidade do século XXI, não tem a menor dúvida, isso não há de fazer a menor diferença. O que você tem que saber, afinal de contas, é quantos ascendentes de primeiro grau a pessoa tem, qual é o gênero, qual é o sexo, isso não faz a menor diferença. Eu estou convencido disso. Né? Acho que a mudança deveria vir, porque a gente realmente, o Luiz Paulo tem toda a razão, precisa de segurança para saber fazer a conta, mas não há de ser baseado em gênero, não há de ser baseado em sexo, com certeza não. Perfeito, eu acho que foi uma bela... você saiu bem, viu? Ricardo não é seu amigo, não. Fazer uma pergunta dessa na lata aqui, mas eu acho que esse é o objetivo, professor Ricardo. Muito obrigado pela pergunta, porque, pessoal, na pós vai ser isso. Na pós, ou vai ser um colega professor, vai ser um colega de turma que vai trazer um caso para você e vejam, por mais que a gente tente pensar teoricamente, nada vai superar a realidade, os problemas que vão aparecendo para a gente, tá? Essa situação de pessoas que têm redesignação sexual é ainda mais complicada quando, apesar da redesignação, ela ainda continua com a estrutura biológica anterior e ela, por exemplo, decide gestar um filho. Tá? E aí a gente tem que entender que a falta de legislação faz com que o assunto seja casuístico. Ele está sendo construído nos tribunais, está sendo construído pelos advogados que vão atuar nessas casas. A gente aqui tinha tantos outros temas para a gente trabalhar aqui no assunto. A gente não falou, por exemplo, das chamadas famílias multiespécies. A gente não tratou aqui das questões que envolvem tutela e curatela em relação às relações familiares. O Felipe podia passar aqui só 1 hora discorrendo institutos de direito das sucessões que a gente precisa dominar, porque não deu tempo na graduação, né, Felipe? Porque você tem 1 aula por semana e não dá para fazer milagre com esse assunto. Então, basicamente, o livro dos testamentos, tá, e o fideicomisso são 2 ilustres desconhecidos, tá, para muita gente que às vezes se ressente desse tipo de situação. Vamos tentar fazer o seguinte. Professora Luciana é brasileira. A gente tem, então, uma situação onde houve um julgamento de um tema de repercussão geral, ainda tem outro julgamento do tema de repercussão geral. Eu acho que o surreal é a gente perceber que o tema que foi julgado, ele veio catalogado como direito previdenciário, e se você contar a quantidade de vezes que aparece a palavra família e monogamia no julgado, eu acho que é superior a qualquer dispositivo previdenciário, que era o cerne da discussão inicial, tá certo? O que mostra para a gente que o problema não é só discutir em repercussão geral, é escolher qual é o processo que você vai julgar em repercussão geral e vai criar a tese, levando em consideração as condições fáticas, tá? Lu, qual é o conceito de família simultânea para você?
Você falou que o Caldeirão não é amigo do Felipe, mas vai e me lança uma pergunta dessa e sai, solta a Estou bomba. seguindo no mesmo tom. Pois é, antes de responder sua pergunta, eu queria aproveitar exatamente para fazer essa crítica em relação à escolha do processo, né, dos temas que são escolhidos para a repercussão geral, porque em relação à multiparentalidade, né, Caldeirão, a gente enfrentou o mesmo problema, né, a gente enfrentou o mesmo problema, porque houve uma troca de processo, e este problema nós vamos enfrentar no tema 526, porque o processo que existia, que foi escolhido, assim, talvez, na minha opinião, que realmente tratasse da temática das famílias simultâneas, né, e entrando no conceito, aquelas relações que se estabelecem, que coexistem, né, e não se confundem, por exemplo, com as famílias poliafetivas, em que as pessoas, mais de duas pessoas se relacionam entre si, então você tem 2 ou mais núcleos familiares coexistindo, né, seja com o vínculo do casamento, em simultaneidade a uma união estável, seja a coexistência de 2 ou mais uniões estáveis, né, e o tema do 526 ele foi substituído por um caso em que existe separação de fato. Então, se existe separação de fato, a gente vai discutir a regra do 1723, parágrafo 1º do Código Civil, que diz que há união estável quando houver separação de fato. Né? Então, realmente, e Caldeirão foi muito feliz quando ele disse, né, o nosso direito hoje ele é muito jurisprudencial, a gente ainda a gente vive essa rotina, né? Às vezes eu vejo meus alunos dizendo, professora, eu vou fazer um concurso, e esse concurso quer saber qual é o entendimento jurisprudencial. Eu digo, meu filho, olha, boa sorte para você, porque entendimento jurisprudencial é uma coisa que existe para todos os lados e muda a qualquer momento. Em matéria de famílias simultâneas, então, Marquito, o conceito de famílias simultâneas, no meu humilde entendimento, é a coexistência de núcleos familiares pautados na conjugalidade, sem que haja esse encontro necessariamente entre as pessoas. A gente tem uma pessoa central que se relaciona com mais de uma pessoa simultaneamente. E separar, né, Lu, casos de famílias sucessivas, de famílias simultâneas, tá? Que muitas vezes as pessoas bagunçam e misturam a situação. E eu acho que também vale a pena chamar a atenção, e quem lê o livro de Luciana vai ver, que o fato da conjugalidade ser simultânea não vai interferir nos direitos de parentalidade, tá certo? Sim, então, as suas obrigações para com os filhos do relacionamento ou dos relacionamentos não vai mudar de maneira nenhuma. Lu, vamos trazer Marília para a conversa, e eu acho que você também quer saber qual é a hora... Caldeirão quer saber mais, na verdade, mas qual é a hora de fazer o contrato de namoro, Marília? Oi, Lu. Eu já quero saber, eu já quero uma aula junto com Marília, né? E quero saber quando é que o contatinho vira contratinho. Olha aí, ó. Boa, Lu. E aí, Marília? Olha, pessoal, eu acho que até para não gerar, né, uma situação de anticlímax, né, e até assim um certo exagero, quando for realmente uma relação ali, né, um ficar com, um contatinho, né, um rolo, aí são várias terminologias aqui, né, que a gente poderia dar. Eu acho que não faz sentido chegar com um contrato de namoro, sinceramente. Eu acho assim que fica até ridículo, é um exagero, não faz sentido, tá? Eu acho assim que não é por aí. Então, aí é que vem a questão, né? O Caldeirão até está se manifestando ali. Talvez a maior dificuldade que a gente tenha na questão do contrato de namoro é a terminologia. Eu confesso aqui a vocês que eu até usei na minha dissertação, depois quando publiquei, mantive o contrato de namoro, mas cientificamente eu tenho pleno convencimento que esse não é o melhor nome. Porque, na verdade, o grande objetivo dele é deixar claro que não se está diante, né, de uma união estável. Então, se futuramente a regulação da união estável mudar, a gente até fica assim pensando, né? Puxa, mas será que vai ter sentido? Então, é como se o contrato de namoro, na verdade, ele fosse um opt-out, né, desse modelo. E é muito interessante, porque até, né, para dar uma notícia, assim, muitos países estrangeiros, eles têm essa ideia contrária, né? Se você quer ter uma união estável, você tem que ter um agir, você tem que ter uma proatividade, você tem que ir lá e
né, seja através de uma questão administrativa, muitas vezes extrajudicial mesmo, né? Mas você tem que pleitear por esse reconhecimento mútuo e recíproco. E não é esse o caso brasileiro, né? A gente entende que a união estável é uma união fática, isso tem toda uma relação assim histórica, uma questão cultural que está por trás, né? Tem todo esse contexto, esse caldo cultural. Mas eu acredito que hoje, em 2021, a gente está num outro momento, um outro cenário também, né? E eu acho que isso precisa ser aquilatado. Então, eu acredito que o momento é quando você vai realmente para uma ideia de namoro qualificado. E eu quero dizer para vocês que eu hoje tenho, assim, defendido realmente como uma bandeira. Eu até tenho que dar um destaque para isso. O Dimitri, nosso colega, né, Dimitri aí. Professor da pós aqui. Exato, ele fez um post que eu falei, nossa, demorou, vai fazer 10 anos da defesa da minha dissertação. Eu falei, olha, demorou 10 anos, acho que para eu me sentir assim, verdadeiramente compreendida. Ele também é um estudioso da contratualização do direito de família, e o Dimitri, assim, ele escreveu assim, ele fez um post depois de ler o livro, que eu falei, putz, esse cara me entendeu. Porque, no fundo, a ideia do contrato de namoro é a gente defender uma visão mais democrática de família, na esteira do que os meus colegas aqui estão fazendo. Porque será que diante desse cenário de tanta pluralidade, não é uma postura até complexa aqui do nosso Estado, querer impor para as pessoas um modelo em que necessariamente haja transmissão patrimonial? O que é isso? Então a gente hoje precisa também ter muito cuidado, que a gente está num cenário muito esquizofrênico. Porque, por um lado, né, a gente tem visto aí questões de afetividade que não estão sendo encaradas com a devida seriedade, né, que muitas vezes aí, o caso agora, a gente até comentava antes, né, o caso Vivi, que, nossa, está demorando, né, para vir, assim, uma análise que leve em consideração o melhor interesse da criança. Agora sabemos, né, que a STJ, assim, sabiamente puxou o freio de mão da questão. A questão das famílias simultâneas, né? Puxa, a gente está ali diante de um cenário muito dramático também, que não se deixa compartilhar o patrimônio. Aí, bizarramente, nesse campo, o Estado brasileiro ele não quer reconhecer, num primeiro momento, que é legítimo 2 adultos maiores, né, vacinados e tal, quererem falar, ó, a gente quer viver junto, a gente quer ter um relacionamento, queremos passear, queremos viajar, queremos namorar, né? Só que assim, cada um no seu quadrado, no esquema patrimonial, até para ninguém achar ruim, para os filhos não, né? Mas assim, a gente construiu um patrimônio com sangue, suor e lágrimas, e quando a gente partilhou lá atrás no divórcio, pô, é porque fez aquele divórcio que começou com nada, e depois de 25 anos de casamento fez uma partilha porque construiu junto com o outro. Agora sim, que você tem lá o seu grande patrimônio, você vai, de repente, por uma questão assim controversa de namoro qualificado, união estável, fazer uma partilha significativa, às vezes com o bem que você amealhou a tua vida toda, né? Às vezes você sai de um divórcio com a casa própria, você vai partilhar isso num relacionamento de 2, 3 anos? Então, assim, eu acho que são questões que a gente tem que pensar, né? E até o Eric escreveu aqui, né, que está com um caso super pepinoso e perguntou, assim, muito isso, né? Como é que seria, assim, os efeitos do contrato de namoro? E ele vai no ponto mesmo, né? A ideia é que a gente tenha mais liberdade e democracia para que as pessoas escolham, né, o que elas querem nos seus relacionamentos afetivos. Então, eu acho a união estável show, eu acho o casamento show, mas eu acho que eu não posso colocar somente essas duas instituições a serviço de todas as pessoas que moram no nosso país. Eu acho que precisa haver também um espaço de liberdade para aqueles que querem, sim, namorar em paz, que eu acho que, inclusive, é uma questão moralista continuar com uma lógica jurídica subjacente que acha que o namoro não pode ser um fim em si mesmo, que acha que o namoro tem que levar a um relacionamento mais sólido. Então, em qualquer idade, né, Marília? Os mais velhos que o digam, né? Exato. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que a pessoa pode sim querer ter se é a opção dela ter um namoro
E até falo isso aqui para o pessoal dar risada, né? Estou aqui com meus amigos, enfim. Mas eu, por exemplo, eu casei com meu primeiro namorado. Então, o meu namoro foi um namoro que ele acabou tendo muito foco e ele virou realmente um namoro instrumental que levou a relação mais sólida que foi o casamento. Mas, porra, essa é a minha história, essa não precisa ser a sua história, né? Então, eu acho que a gente tem que aquilatar por aí. Perfeito, eu acho que foram excelentes reflexões. Pessoal, as relações familiares na terceira idade ou na melhor idade são basicamente negligenciadas na graduação. Ninguém quer pensar no vovô e na vovó namorando de novo, no vovô e na vovó tendo relação sexual. A gente simplesmente ignora esses assuntos na graduação e vai aparecer no escritório da gente, tá? Eu lembro, Marília, eu estava no escritório e minha secretária liga diz assim, disse, olha, o seu cliente das 3 horas chegou. Eu disse, sim, qual é o problema? Ele está com uma moça aqui que tem a idade da filha dele. Sim, qual é o problema? Se ela está dando um beijo nele, eu digo, sim, qual é o problema? Tá certo? Então, ela estava assustadíssima com aquela situação, porque a gente precisa entender que a realidade social é outra. E aí eu vou trazer meu amigo Ricardo aqui para essa conversa, para as suas considerações finais. Ricardo, se você fosse orientar alguém que fosse começar agora na área de família e sucessões, e você fosse escolher aí os 3 temas que você acha que vão bombar nos próximos anos, que ele tem que se preocupar para estudar, o que seria, meu amigo? Olha, Marcos, eu recomendo a todo mundo estudar. Eu fiz 2 pós também, antes de fazer mestrado e doutorado, eu fiz 2 especializações. Eu acho que hoje em dia é fundamental, né, que nem os professores comentaram aqui, a gente aprende muito em sala de aula, até com a experiência dos alunos, dos colegas, a gente tem que estar antenado. Eu acho que a gente, né, está percebendo essa uma mudança grande que você não encontra no livro, porque é tão rápido que até você encontrar no livro vai ser daqui 2 anos. Então, nós temos que dialogar com os livros, sim, mas também aplicar isso, digamos, né, na nossa realidade. Então, eu acredito que o direito de família, a questão da afetividade, ela vem bombando ainda, não é só puxar a sardinha do meu lado, não, mas muitos problemas que nós temos em sessões aí, o Felipe está vendo, etc., eles estão amarrados com alguma questão prévia de parentalidade. Pegar a famosa herança do H. Stern aí, que quem, né, muitos já conhecem, quem não conhece pode dar um Google, e tudo, uma das maiores heranças do Brasil, do seu Hans Stern aí da joalheria, ficou suspensa por anos para discutir se tinha uma filiação fora do casamento, 2 filhos lá que tinham 40 anos de idade, que queriam fazer DNA e reconhecer a filiação ou não. Os advogados do H. Stern diziam que era só ascendente genético, que não era filho, os advogados diziam que era filho, enfim. Há que se, né, então, primeiro, equacionar essa questão da filiação. O vínculo biológico gerará o vínculo de filiação ou não, ou o pai afetivo, para as sucessões. Tenho dado vários até pareceres, etc., com multiparentalidade, pedidos pós-morte de multiparentalidade, justamente para verificar isso. Então, eu acho que dimensionar as projeções dos vínculos afetivos, seja aí na questão da filiação, de reprodução assistida, multiparentalidade e até da desfiliação, tem o professor Jones vem comentando isso, muitos pedidos também, eu acho que é fundamental, são sistemas novos que vêm, então, bombando aí, digamos, nessa questão. O planejamento sucessório também é um tema do momento, eu acho que as pessoas veem hoje, com a pandemia, começou a cair a ficha de todo mundo, que um dia ninguém sabe, como já foi comentado aqui, quem vai antes, nem que horas, então a morte ficou mais próxima da gente, e o brasileiro passou a perder um pouco daquele medo de fazer o seu planejamento patrimonial. Nós, no escritório, estamos atendendo várias pessoas, no Brasil inteiro aumentou o número de testamentos e planejamento sucessório, que planejamento sucessório não é só testamento, enfim, mas, efetivamente, eu acho que o segundo ponto seria esse, nós pensarmos ali em questões de planejamento patrimonial, em questões, digamos aí, de como regular isso. E o terceiro ponto, para fechar os 3 aí, sem me alongar, para ouvir os colegas, eu diria que seria justamente um espaço aí de liberdade e um espaço que as pessoas poderem exercer suas relações, fazer suas escolhas. Tem um pouco a ver com a professora Marília do contrato de namoro ou não. Por que o Estado proíbe a pessoa de fazer um contrato, um ajuste, ou que seja uma diretiva antecipada de vontade, de que eu não estou estável, chamemos assim, então, se o problema é o nome. Por que o Estado me proíbe de eu deixar isso claro, que eu estou sentindo hoje, entendendo hoje a minha relação com a minha parceira? Por que o Estado não deixa eu ter uma relação, enfim, simultânea, por exemplo, etc. Por que o Estado tem que intervir nisso? Por que o Estado me obriga a ir homologar na vara de família, etc., com todas as amarras? Enfim, então acho que por que o Estado amarra a gente nas sucessões, etc. Então acho qual é o espaço de liberdade que nós temos hoje no Brasil e qual é o espaço de restrição, o espaço de intervenção. Tem que ter direito de família? Sim. Tem que ter direito de sucessões? Sim.
mas eu acho que a gente está numa hora de revisitar essa fronteira. Então, acho que qual o espaço maior de autonomia privada, para quem prefere também, ou de liberdades, como eu prefiro, que nós teríamos hoje no Direito de Família e Sucessões, eu acho que é o terceiro grande tema que eu sugeria para reflexão aí dos alunos e todos nós, né, que eu estou pensando também nisso. Né? Eu acho que você foi direto ao ponto, meu amigo. Você foi direto ao ponto, porque são aquilo que a gente está recebendo no escritório. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, quero ouvir o Felipe agora, que para além dessa pauta mais tradicional e, aspas, analógica, a gente tem uma questão que a gente precisa enfrentar, e essa passa em branco nos manuais que a gente tem por enquanto, que a discussão é relativa, por exemplo, tecnologia e sucessões. E aqui eu vou falar um pouquinho de herança digital. Queria levantar essa bola para o Felipe, para a gente não ficar só na história das sucessões, Felipe, a gente olhar para o presente e futuro, tá certo? Como é que você vê o campo das sucessões e as inovações tecnológicas, meus amigos? Então, Marcos, eu acho que a minha ideia sobre isso, ela se alinha muito bem com aquilo que o Caldeirão acabou de mencionar. A gente precisa repensar o direito privado para que a gente possa devolver à autonomia privada o destaque que eu acho que ela precisa ter. Nós tivemos mudanças mais recentes no nosso direito, e por isso é interessante estudar a história. A gente percebe que essas mudanças vieram no sentido de tentar dar uma proteção maior, mas elas acabam dando uma proteção maior, diminuindo a autonomia, e o que a experiência, sobretudo a experiência na advocacia, mostra para nós é que isso normalmente causa mais problemas do que resolve. A situação do cônjuge e, consequentemente, a do companheiro, na história recente do direito civil, mostra esse problema todo. No século XIX, o cônjuge vinha depois dos colaterais, de repente, no caso específico do direito brasileiro, que nesse ponto foi pioneiro, o cônjuge passa a suceder na frente dos colaterais. Isso, na verdade, o Código Civil de 2002 achou que não bastava, achou que ele precisava de uma proteção maior, aí considera o cônjuge herdeiro necessário, tirando a autonomia das pessoas, passa a considerar que o cônjuge pode herdar com descendentes, dependendo do regime de bens, herda com ascendentes, aí depois a gente aplica isso tudo ao companheiro, sempre no sentido de proteger aquela pessoa. E, na verdade, a gente acaba desprotegendo em alguma medida, no sentido em que a gente tira das pessoas a autonomia, elas já não podem mais escolher, e aí, para piorar, né, marido, de repente, elas descobrem que o namoro era união estável e que, então, tem direito sucessório, etc, etc, etc. Isso tudo é muito complicado. E com relação ao patrimônio digital, Marcos, enfim, a gente precisa começar a pensar nisso. A gente precisa começar a pensar nisso com urgência, a gente precisa adaptar as estruturas do direito das sucessões a essa realidade. Essa é uma discussão que eu sempre tenho tido com os alunos, tanto com relação ao patrimônio digital, no sentido mais estrito de patrimônio mesmo, aquilo que tem até conteúdo econômico. Hoje você já discute, aí, por exemplo, a questão dos bitcoins, a questão de, eu sempre brinco muito, eu sou um leitor ávido e amo o meu Kindle, eu tenho já uma biblioteca enorme no Kindle, eu fico preocupado com esse assunto. E você tem também a questão da sucessão dos próprios bens da personalidade. Hoje em dia, eu participei recentemente de uma defesa de TCC da banca examinadora e discutia isso lá. Olha, será que eu poderia no meu testamento determinar que quando eu morrer todas as minhas mensagens de WhatsApp devem ser apagadas? Eu não quero que a minha família leia o que eu escrevi no WhatsApp. A gente precisa ter respostas para essas perguntas. E qual seria a melhor solução, na minha opinião? Reservar às pessoas a autonomia para que elas pudessem tomar essas decisões. Então, se vier alguma lei disciplinando esses assuntos, que sempre fosse uma lei que desse às pessoas a possibilidade de fazer seu planejamento. Olha, eu não quero que leiam as minhas mensagens no WhatsApp. Então, faz um testamento dizendo que quando você morrer, não é para ninguém ter acesso à sua conta do WhatsApp. Ou você não está nem aí, deixa lá. Você, na verdade, quer. Eu tinha essa preocupação, eu queria que alguém pudesse receber os meus livros no Kindle, porque eles me custaram caro. Eu queria poder deixar isso para alguém em testamento. Então, eu acho que a gente precisava dar mais autonomia, a gente precisava que essa autonomia fosse realmente garantida, porque hoje a gente sabe que em matéria de direito das sucessões, muitas vezes essa autonomia vai ser retirada da pessoa, em matéria de direito de família também, porque eu acho que é a melhor solução, que a gente precisa se preocupar com isso, com certeza. Mas cada um, pensando no patrimônio digital, sobretudo naquele que não tem valor econômico, cada um é o mais adequado para determinar o que é que aconteça com aquilo ali. Tem que ser assim. Eu não consigo ver outra solução, mas infelizmente a gente ainda está muito preso a essas estruturas do passado que já não resolvem esses problemas. Meu caro, eu acho que eu concordo com você. Esse também, eu vou acrescentar no livro das sucessões esse tema na ordem do dia. E meu amigo Kelson, que está aqui conosco, a gente combinou conversar 1h30, eu não vi o tempo passar. A gente já estourou o tempo aqui.
Eu estou feliz que todo mundo que entrou no início da aula ficou até o final. A gente não teve nenhuma desistência no meio do caminho. E eu espero que esse momento tenha servido para vocês, primeiro, para conhecer alguns dos professores. Multiplique esse número por 4. A gente tem professores com outros sotaques, tem professores com outras especialidades, mas esses aqui que estão comigo aqui foram escolhidos justamente para mostrar a capacidade, para mostrar a diversidade de um curso que quer acompanhar o seu tempo, quer acompanhar os problemas do tempo. A gente não vai ter todas as respostas para vocês, a gente vai construir as respostas junto com vocês, a gente vai encarar os desafios, e a gente fez esse primeiro momento aqui para você conhecer a proposta, conhecer o formato, para quem não conhece o formato das aulas digitais, entender como é que funciona, e para mim foi uma grata satisfação poder passar aí essa horinha com vocês aqui, revê-los, ver que está todo mundo bem, tá certo? Ouvir um pouquinho de cada um, eu ficaria aqui ouvindo o resto da noite vocês, tá? Eu queria agradecer a quem nos prestigiou ao vivo, queria agradecer quem assistiu esse vídeo, e Kelson, vou deixar com você, para você fazer aqui o nosso encerramento, já agradecendo a Ricardo, Marília, Luciana, Felipe, pelo tempinho aqui que dedicou aos nossos colegas da pós-graduação do IMADEC. E aí, meu amigo Kelson? Obrigado, meu amigo Ricardo, Felipe, Luciana, Marília. Sensacional, também não vi o tempo passar. Foi muito bom apresentá-los para todo o Brasil e também conhecer vocês aqui. Obrigado mesmo pela disponibilidade e pela carinhosa noite fraterna, com conhecimento, sobretudo, e com bom humor. Esse é o espírito do IMADEC. Meus queridos alunos de todo o Brasil que nos assistem, esse aqui é meu WhatsApp pessoal e todas as turmas do Brasil, seja presencial ou online, tem o meu WhatsApp pessoal. Quem é aluno da pós de qualquer curso que esteja assistindo aqui, não me deixa mentir. Todos os alunos têm o meu WhatsApp e o WhatsApp dos coordenadores. Então, isso é um diferencial também muito grande no IMADEC, porque eu até criei um texto, e vou fazer para vocês, como seria a gravação desse vídeo comercial do IMADEC. É um aluno, Luciana, lendo aqui o WhatsApp, ó, e ela vira para a câmera e diz assim: na minha pós-graduação eu falo com o coordenador e com a direção do curso, e na sua pós também é assim? Então, é essa proximidade que a gente faz e a gente vai manter. Obrigado a todos. Marquinhos,